vendedor bonzinho, cara, ele não vende, ele prepara a venda para alguém vender para ele. Perfeito, cara. E no final quem ganha dinheiro é outra pessoa. Sim. Um dos pontos que eu acredito assim que seja um dos pontos mais cruciais para o vendedor é saber fazer pergunta. Às vezes tem pessoas que assumem o risco, porque a partir do momento que o vendedor consegue explicar para o futuro associado que a responsabilidade daquele fundo de rateio também é dele, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer loucura dentro desse mercado. Perfeito. Ele só vai dar atenção pro problema depois que acontecer. A maioria dos brasileiros funciona assim. Eles acham que nunca vão acontecer com eles. Fala comigo, jovem. E-Proteção está no ar. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, já sabe. Segue o canal, ative as notificações para que você fique por dentro de tudo o que acontece no ramo de associativismo. Hoje nós vamos falar novamente sobre comercial e é um papo que eu gosto muito. E eu vou conversar com um cara muito especial que eu conheci há pouco tempo, mas ele sabe muito do comercial, já passou por vários processos que quem sabe, quem caminhou sabe como é que funciona. Ele é formado em gestão comercial, pai de 2 filhos, ele é casado, gerente comercial da Clique Protege. Seja muito bem-vindo, Bruno Leonardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Guzmão. Muito obrigado. E é um prazer poder estar aqui, bater um papo com você e falar sobre vendas, né? Sim, vendas cara. Não é nada mais ou menos do que conversa, diálogo. Sim, né? Então, o venda network, né, cara? Troca de experiência. Sim. E hoje eu acho que vai ser uma tarde bacana, a gente vai estar aqui batendo papo e conversando a respeito. Show de bola, cara. Vamos começar primeiro. Como é que você conheceu o associativismo? Como é que você entrou nesse ramo? Me fala um pouquinho da sua história aí. Bacana. Cara, eu falo que tem coisas que acontecem na vida da gente que no final você vai entender o motivo. Sim. Eu fui pai muito cedo, 17 para 18 anos, eu tive meu primeiro filho e eu tentei ser jogador de futebol, dos meus 14 aos 16 anos. Eu tive um problema com o meu empresário, joguei nessa época no América Mineiro, era goleiro, e acabou que saí do esporte e tinha que trabalhar. Porque eu tinha um rapaz lá, que hoje está com 19 anos, que é o Lucas, que já estava na barriga ali da minha esposa, né? E eu fui para a área de vendas, cara. Foi onde eu conheci vendas. Entrei no mercado de telefonia, fiquei ali 10 anos praticamente com o mercado de telefonia. Quando eu saí desse mercado, veio essa onda, infelizmente todo mundo passou, com dificuldade de arrumar emprego, aquilo tudo. Eu já era gerente comercial, entrei como vendedor júnior, de porta a porta ali, tive um plano de carreira, onde cheguei à gerência. E voltei para o mercado, precisava de voltar para o mercado. E ali eu conheci a Associação de Proteção Veicular, que era algo que eu não conhecia, que para mim era tudo seguro. Sim. Aí quando me chamaram, falaram, cara, eu preciso de você cuida aqui de um comercial, mostrou, e eu sou uma pessoa que, eu falo que tudo que você faz na sua vida, você tem que entender que independente da empresa que você trabalha, o seu nome está na frente. Sim. E como era uma coisa nova, e a associação, infelizmente, por alguns acontecidos, né, tem um nome um pouco queimado no mercado, né? Mal visto. Custou muito, né? Agora que está começando a desenvolver. O pessoal está entendendo melhor o que é. O pessoal tinha o costume de falar que era seguro... Pirata. Pirata. Sim. Eu sentei com a turma, fui ler o regimento, fui conhecer, me aprofundar melhor a respeito. Falei, cara, isso aqui é um baita mercado. Porque muita gente está com o veículo desprotegido por achar que só existe o seguro convencional no mercado. Porque tem toda aquela dificuldade, né? Às vezes o veículo não tem aceitação pelo ano do veículo, ou às vezes não tem aceitação por causa da própria análise de perfil de condutor. E ali eu falei, cara, se você consegue explicar o que é associação e que ela pode proteger aquele bem daquela pessoa, você consegue vender e trazer mais pessoas para dentro da sua associação. Perfeito. Lógico, de forma transparente. Que eu falo, quer vender proteção veicular? Seja transparente. Isso é o Fala a verdade, início, né, cara? É o princípio básico, né? princípio básico, principalmente para você vender proteção veicular. E, cara, eu apaixonei. Quase já estou indo para 5 anos nessa área de proteção veicular. É uma área muito boa de se trabalhar. E, para mim, tipo assim, é um mercado muito interessante. E, além de ser interessante, eu falo, quer crescer, quer aprender, mude. Se você hoje... É um recado para quem está desempregado. Sim. Cara, eu vendia... Vamos para o meu caso, telefonia. Cara, vai buscar um outro mercado diferente. Porque, às vezes, se você voltar para o mesmo mercado, você não vai entender que esse mercado se atualizou. Sim. Você vai achar que você é suficiente para aquele mercado ainda. Agora, se você vai para o mercado novo, o que vai acontecer? Você vai ter que se capacitar, estudar, e ali você ainda vai entrar maior, mais pronto para aquele mercado que você está atuando atualmente. Foi o que aconteceu comigo. A proteção veicular, por não conhecer, eu acho que eu me obriguei
a ter que estudar mais a respeito, buscar mais informações e me capacitar. E é bacana, cara, quando você fala isso, o quanto é importante você mudar de ambiente, né? Às vezes as pessoas estão lá 10, 15 anos no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, e aí não evolui, não consegue desenvolver, não consegue fazer algo novo, aí o tempo passa, vê as pessoas crescendo e fala assim, poxa, cara, passou a minha vez. E não, cara, talvez o ambiente onde você estava inserido é que precisa ser mudado, né? Verdade. Eu falo que eu tenho uma coisa que eu passo muito pro meu comercial. Eu falo assim, ó, gente, todo mundo escuta isso, né? O vendedor não tem passado. Não, para mim ele tem passado, que é o seu funil de venda. Sim. Você tem que trabalhar, o cara que você vendeu é o cara que vai te indicar, só que você vai ter que, cada dia que passar, se aperfeiçoar para que você tenha um resultado diferente do mês passado. Sim. O que você fez no mês passado realmente não vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Mas que você vai se aperfeiçoar para fazer no próximo mês, isso é super importante. Sim, perfeito. E isso só vem em cima do que você está fazendo. Sim. A pessoa tem que tomar o cuidado para não entrar numa zona de conforto. Porque eu brinco, né, muito com o meu comercial, eu falo assim, nossa, fulano está na zona de conforto. Eu falo, gente, pobre não tem zona de conforto. Sim. Quem tem zona de conforto é quem tem 30 milhões na conta, o cara tem. Não, a gente tem que, no outro mês, você ter seus compromissos novamente. E o vendedor, principalmente o vendedor, eu falo que é uma área que ela te acostuma mal. Sim. Porque você começa, quanto mais você vende, melhor vai ficando a sua capacidade de compra, conforto que você consegue dar para sua Sim. família, e você tem que querer mais. Por que eu estou falando isso? O vendedor tem que ter ambição, Cara, né? é isso que eu ia falar agora. O pessoal fala, eu faço, o vendedor ele tem que ser egoísta. Muitas vezes você tem que ser egoísta. Sim. Você tem que olhar para você. Você chegar e falar, cara, eu tenho um hábito, é um hábito meu. Como eu trabalho com vendas, sou comissionado, Sim. eu pego todo início de mês, chamo a minha equipe, reúno e falo assim, ó, o que você vai me entregar? Ah, Bruno, eu vou te entregar X placa. Da onde vai vir essa X placa? Ela vai vir daqui, aqui, aqui. O quanto que vai ser a adesão por cada placa? Porque ela tem que imaginar Sim. a estratégia para poder colocar em prática. É muito fácil eu colocar lá, vou fazer 30 placas, Guzmão. Mas se eu não tiver estratégia para fazer isso, eu vou conseguir entregar? Sim, cara, você falou um negócio muito interessante, porque teve uma vez que eu sempre formei muitos vendedores, e isso é uma base de toda venda, todo líder vai fazer vendedores, vai sair vendedores, o tempo inteiro, e eu nessa formação de vendedores, conversei com uma pessoa e eu sempre fazia a pergunta, cara, quanto você quer ganhar? E aí teve um vendedor que foi muito peculiar, falou comigo assim, cara, eu quero ganhar 200 mil reais. Eu falei, em quanto tempo? Aí ele, em 2 dias. Eu falei, como que você vai fazer isso? Ele travou. Por quê? Porque se você não souber as perguntas, qualquer número pra você, cara, é uma resposta aleatória. Entendeu? Então a maioria não tem um direcionamento, não tem as perguntas. Eu falo que a maior parte da população não cresce porque não pergunta pra si mesmo. Comece a perguntar aonde você quer chegar, quanto tempo. Use a matemática, cara. Como você vai fazer? Como que você vai fazer? Quanto tempo você quer chegar lá? Ah, cara, Guzmão, eu tenho uma perspectiva e posso errar a perspectiva. Não tem problema você errar. Desde que você comece com a perspectiva aqui, errou, você alinha de novo de acordo com o seu resultado, com o seu desenvolvimento. E aí você começa a crescer. A maioria quer resultados absurdamente estratosféricos, sem saber nem o que está falando. Não tendo uma estratégia para aquilo. Sim. Eu falo que a área comercial, a primeira coisa que a pessoa tem que ter não é foco. É estratégia. É estratégia e disciplina. Boa. Às vezes a pessoa tem uma estratégia, mas não tem disciplina. Sim. A pessoa tem foco, mas não tem disciplina. Então isso prejudica qualquer resultado. Então a primeira coisa, estratégia. Estratégia está aqui. Agora, para mim realizar, colocar em prática essa estratégia, eu tenho que ter o quê? Disciplina. Eu gosto... Verdade. Eu gosto de compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, que eu falo que hoje foi um cara que foi para mim um dos melhores gestores que eu tive, que chama Ederson. Ele, na época de telefonia, me colocou para trabalhar num bairro que é onde não tinha cabeamento da empresa. E me colocou ali para fazer captação de pessoas, né, de cliente. Uhum. E, cara, eu fiquei com muita raiva dele. Aí, no quarto dia, eu liguei para ele e falei, cara, não vou ficar aqui, não. A empresa nem tem cabo aqui ainda, não está cabeada a empresa e tal, nas ruas. Aí ele falou comigo que você vai ficar mais uma semana. Cara, no terceira semana, a empresa cabeou o bairro e eu fui a pessoa que mais vendeu naquele mês. Mas porque ele já tinha estratégia, mas ele queria saber se eu ia seguir aquela estratégia. Sim. Se eu ia ter obediência. Com ele eu aprendi a ser gestor de verdade, que hoje eu faço isso para minha equipe.
Muito a bom, equipe cara. tem que aprender a confiar no gestor, mas o gestor, eu falo que confiança não se compra, se conquista. Verdade. E se a sua equipe confiar em você, cara, você vai ter os melhores resultados, porque eles sabem que você, além de gestor, é um cara estratégico e você vai ensinar essa estratégia e a parte deles é ter disciplina. Sim, seguir pelo exemplo e trazer a disciplina, né? Se você falar qual que é, Bruno, o que você fala que, como gestor, o que você me dá de feedback? É isso, cara. É você conquistar a confiança da sua equipe. Assim que você conquistar, você dá a estratégia para a sua equipe e a sua parte agora é fazer a sua equipe ter obediência nessa estratégia. Se ela tiver obediência e você ter certeza da sua estratégia, seu resultado chega. Independente de qual seja o mercado que você atua hoje. Você falou em disciplina aí, cara. Eu acho que é uma palavra-chave a disciplina, porque todo mundo tem essa utopia de achar que o cara faz só o que ele gosta. Não, cara, tem dias que você não quer acordar, tem dias que você tá cansado, tem dias que você tá chateado com alguma coisa, e a disciplina está aí pra você crescer justamente por isso. Porque é a disciplina que vai fazer você fazer o que tem que fazer, mesmo não querendo fazer. Verdade. Entendeu? É a disciplina que vai fazer você levantar, mesmo quando você não quer levantar. A disciplina que vai fazer você ligar pro cliente 250 vezes, falar a mesma coisa com o cliente, conversar e tentar trazer o cliente para você, mesmo você tomando 50 não. Eu costumo dizer que a equipe tem um certo problema, que é o quê? Toda vez ela liga 1, 2, 3, 4, 5, ela tá acostumada a ouvir não. Mas quando eu tenho um cliente que está pronto para ela ganhar o sim, ela já pegou todos esses não e ela já atende esse cliente com um ar de derrota, de que não quer, e aí ela perde o cliente. Eu falo isso muito para minhas vendedoras para tomar o cuidado com o emocional. Sim. Eu falo que cliente não compra na mão de vendedor desesperado. Perfeito. Isso é um fato. E ele sente o seu desespero no seu tom de voz. Total. Por que não compra, Bruno? Porque se o cara está desesperado, ou a prestação de serviço que ele está vendendo o produto é ruim, ou ele não é um bom vendedor. Sim. Então, automaticamente, você trava ali. E o respeito do não que você está falando. Eu falei, cara, o não faz parte da vida do vendedor. Sim, isso eu não falo é bom muito dia. com elas, cara. Eu falo assim, olha, você tem um não que elas falam comigo, que esse não predatado que você fala? Pô, é o não que ele não está preparado para comprar na sua mão agora, ou você não está pronta para vender para ele agora, que você tem esses dois lados. Sim. Você tem um cliente que não está preparado para comprar aquela solução na sua mão naquele momento. Perfeito. Não é o momento do cara, ele não está pronto para comprar. Ou você ainda não tem experiência suficiente para solucionar aquele problema para ele. Sim. Mas futuramente ele vai comprar na sua mão. E uma outra coisa que eu vejo hoje, Guzmão, não sei se você vai concordar comigo, no comercial, é às vezes colocar o cliente num pedestal. Perfeito. O pessoal Cara, tem que aprender que o vendedor, cara, a área de venda, você coloca dinheiro dentro da empresa, cara. Você tem que aprender a se valorizar. Hoje eu vejo muito, eu corto muito barato de vendedor às vezes, vou lá quando eu falo corto barato dele, porque eu vejo que está emocionado. Eu faço, sim. pô, cara, segura aí que você está emocionado. Dá uma segurada. Por quê? Eu dou o exemplo do bife a cavalo. O bife a cavalo a gente tem o que ali? Uma carne de boi e um ovo. Eu falei, cara, muitas vezes do bife a cavalo você é o boi. Você se mata para vender para um cara que ele só precisou de botar um ovo para completar esse prato. E amanhã, esse cara vai cancelar aqui, vai fazer em outra associação, e você teve ali todo aquele desgaste e ainda aumentou o índice de inadimplência da sua associação. Às vezes abaixou o preço. Cara, você fez de tudo para vender para o cara, você pôs o cara no pedestal. Sim. Você tem que entender que você não vende preço, você vende valor. Valor que é investimento, preço é despesa. Quando eu falo que às vezes a pessoa não está pronta para comprar com você, um dos motivos é esse. Às vezes o cara não tem condição financeira para comprar para você. Eu consigo chegar para uma pessoa que está cursando medicina, que a gente sabe que é um curso caro, Sim. e vender para ele, sei lá, uma Lamborghini? Não, cara. Mas eu consigo chegar no Pablo Marçal da vida e negociar com ele uma Lamborghini, ele tem condição. É um momento. Sim. É você tentar fazer a leitura do seu cliente. Eu acho que a estratégia, aí entra a parte da estratégia. Sim. Você tem que ter essa estratégia, saber ler o seu cliente. Por isso que eu gosto de fazer todo início de mês essa puxada de venda e bater ali com meus consultores qual vai ser a entrega, como vai fazer a entrega e para quem vai fazer a entrega. Perfeito. Porque eles têm que saber quem vai pagar essa conta. Então ele tem que fazer a análise desse cliente que ele vai estar vendendo, para esse futuro, no caso de associação, futuro associado da empresa. Perfeito, cara. Hoje, para você que é um gestor de pessoas que vende, qual que é o maior problema do vendedor hoje? Qual que é a maior preocupação do vendedor hoje? O que traz com que ele não consiga trazer resultado? O que faz com que ele não traga resultados? A primeira coisa que eu vejo, que eu vejo bastante é a questão da ansiedade. A pessoa começa a buscar muleta que não é dele, colocar debaixo do braço e não deixa ele produzir. Sim. E a expectativa. Eu falo que
pior coisa que existe é a frustração. Só que a frustração vem em cima da expectativa. Perfeito. Então é trabalhar com os pés no chão. Não crie expectativas, né? Assim, Obrigado, mas cara. não expectativa. Eu falo o seguinte, se eu passo para você aqui, Guzmão, minha meta é essa. Você vai confiar naquilo que eu estou falando. Perfeito. E quanto maior a confiança, maior é a responsabilidade. E quando você vê que não consegue entregar aquilo, se você não tiver um gestor para te chamar, te ajudar a respirar e mudar a estratégia, Sim. o objetivo não muda. Mas a estratégia eu posso mudar a qualquer momento. Aí é a hora que eu falo com você, é a hora que o gestor tem que entrar. Porque hoje que desmotiva muitas vezes, que é um mercado de proteção veicular, você está nele há muito tempo, você sabe o que eu vou falar Sim. aqui agora. É um mercado que, infelizmente, tem muitas coisas que é muito fora da curva. Sim. Às vezes tem pessoas que assumem o risco, porque a partir do momento que o vendedor consegue explicar para um futuro associado que a responsabilidade daquele fundo de rateio também é dele, ele vai pensar duas vezes antes de fazer loucura dentro desse mercado. Perfeito. Então, acho que parte do vendedor explicar essa diferença entre uma associação de proteção veicular para um seguro convencional. Sim. Então, você tem que mostrar para o cara, você faz parte de um fundo de rateio dessa associação, você é um sócio dela. Sim. Se amanhã ou depois acontecer der errado isso daqui, você também é responsabilizado. Então, o que eu estou te cobrando aqui não é uma mensalidade, é uma taxa administrativa que você paga mensalmente para a gente cobrir aqui toda a parte administrativa, estrutura, para fazer a proteção do seu veículo. Sim. E a sua mensalidade não existe. Existe uma taxa administrativa e ela vai ser de acordo com esse fundo de rateio. Perfeito. Então, quando você consegue vender essa ideia, o vendedor ele começa a ter vamos falar assim, um associado, uma prévia de venda melhor, mais assertiva. É porque ele A é meta mais dele vai ser mais incisivo, assertiva. né? Ele entende do que ele tá falando. Ele sabe que aquele negócio que ele fala assim, não, vou vender 3 essa semana, ou 3 hoje e amanhã, ele sabe que é certo, porque a pessoa que ele ofertou, ela entende do serviço que ela está contratando. Sim. Aí onde você fala assim, Bruno, o que você acha que dificulta hoje para o vendedor, frustra o vendedor? É o vendedor que ele não entende que a associação, vender proteção veicular, é vender transparência. Não existe, eu falo que não existe vendedor dentro da proteção veicular. Existe consultor de venda, é o cara que vai ali, explica, e às vezes ele cria uma expectativa muito grande por causa de números mentirosos que muitas vezes ele escuta através de redes sociais. Sim. Ah, não, pô, eu ativo 300 sozinho, 200 placas por mês. Cara, a gente sabe que não funciona dessa forma. Quando infla muito o número de alguma outra pessoa, causa uma frustração de quem às vezes está ali batalhando da forma de conseguir um cliente, aí começar, cara, nunca vou alcançar esse número. Um dos pontos que eu acredito assim, que seja um dos pontos mais cruciais para o vendedor é saber fazer pergunta. Ótimo. O vendedor que não sabe fazer pergunta, ele não consegue gerar resultado, cara. O vendedor ele precisa de saber quais são os problemas que o associado tem ou que o cliente tem para que ele consiga achar a solução para esse problema. Tem uma frase que fala assim, cara, crie o problema para você achar a solução, senão você não consegue vender nada. Então você tem que perguntar. Eu vejo vendedores querendo o tempo todo falando rapidamente para querer vender rápido e o cara comprar. Não é assim que funciona. Uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu falo muito no comercial. Seja menos interesseiro e mais interessante. Perfeito. Como você se torna uma pessoa interessante? Quando você aprende a ouvir. A escutar. Aí você vai nos pontos certos para fechar aquela negociação. Hoje eu vejo, quando eu falo que o vendedor é interesseiro, é esse tipo de pessoa. Sai gravando 30 áudios, acabou, solta para o cara. Podemos fazer dessa forma? Não, cara, não funciona dessa forma. Sim. Agora, quando você é um cara interessante, você chama a atenção daquele seu cliente e ele está aberto a negociar com você. E às vezes você nem precisa... Se você está conversando com o cliente de uma forma tranquila, rápida, né? Muito sucinta ali, mas de uma forma objetiva, o cliente nem pergunta, você não precisa nem perguntar se ele vai fechar ou não. O cliente já fala assim, não, cara, já pode fazer. Como que eu faço para contratar esse serviço? Exatamente. É totalmente diferente. Agora, técnica de venda, igual eu falo que técnica é ciência. Sim. O pessoal fala assim, não, vendedor vende de tudo. Não fala essa frase perto de mim que eu não concordo. Tá? Eu falo que o vendedor vende aquilo que ele conhece e é capacitado para vender. Perfeito. Você tem que ensinar para ele toda a técnica, existe um passo a passo de abordagem, neutralizar a objeção, técnicas de fechamento e estender relacionamento. Pronto, isso é fato, isso existe em venda. Então o vendedor, quando ele conhece o produto, entra nessa parte de, igual você falou, de relacionamento, que é você ouvindo o cliente, você vai saber. Sim. Ah, Bruno, pô, tem uma técnica para fechamento? Tem várias. Vai com pergunta direta.
Sim. Perguntas fechadas, resposta direta, você finaliza ali. Dependendo do cliente. Depende muito do cliente. Mas você tem essa situação. Se você fez uma boa apresentação do seu serviço, Sim. a resposta que você vai ter depois é qual? Como eu faço para contratar? Perfeito. Eu falo muito no meu comercial, quem falar por último perde. Eu falo pra gente que é vendedor, a gente é muito comunicativo. Eu falo que se juntar 3 vendedores num lugar, falou que é um happy hour, esquece. Aquilo lá vai virar até no outro dia se deixar. Começando ali. Mas quem falar por último perde. Você tem que sentir, ó, apresentei meu... Eu tenho uma coisa que eu falo muito no meu comercial. A venda é uma peça teatral. Você é o diretor da peça. Você sabe a fala de todos que estão ali. Você está dirigindo aquela peça. Sim. Você conhece o cenário mais do que todo mundo que está ali. O roteiro é seu. Agora você vai ter que colocar isso em prática. Eu consigo emitir palavras para você sabendo que eu vou ouvir de volta. Sim. Isso é uma técnica. Quando você começa a aperfeiçoar ela, você fala, cara, isso é muito bom. E é o que eu costumo falar com eles. Treinar não vende, mas vender treina. Por que eu estou falando isso? Quando você treina sempre, às vezes, com a mesma pessoa. A minha você faz, não, Bruno, eu faço um laboratório aqui na minha associação, o meu vendedor A vende para o B, o B vende para o C e o C vende para o D. Mas são as mesmas pessoas, elas têm convivência. Sim. A partir do momento que ela começa a ligar e conversar, fazer network, fazer negócio, ela está conversando com várias pessoas e ela vai aperfeiçoando sua técnica de fechamento e a forma de neutralizar a objeção. Por isso que eu tenho esse hábito de falar que treinar não vende, mas vender treina. Então, eu acho, quer preparar a equipe de venda? Cara, leva eles, passa para eles o máximo de informação possível, trazem pessoas de fora, cara. Eu falo que a melhor coisa que existe é você ser transparente e, às vezes, trocar informações. Sim, claro. Cara, encontrei com você 2, 3 vezes, né? A gente sempre se abre, conversa, ó, tive essa ideia aqui. Quantas vezes já chamei você, né, para conversar? Pô, Guzmão, tô com essa ideia aqui, o que você acha? Você acha que é bacana e tal? A gente e sempre às vezes, conversa. No mercado de proteção veicular, eu sempre tive uma dificuldade nisso. As pessoas, elas não evitam dar informações e quando não tô generalizando, tá? Sim. E quando dão informações mentirosas. É incrível, né, cara, que quando você vê que... Eu sempre vejo isso. Quando a pessoa não dá informação, é porque talvez, cara, para essa pessoa, só essa informação é o resultado dela. Então ela tem medo de dar essa informação e não ter mais nada para ela conseguir desenvolver. Eu vejo que todo mundo que quer desenvolver, cara, não tenha medo de falar, cara. Primeiro ponto, que não é o que você fala, é o que você faz. Você pode falar 1 milhão de coisas, mas fazer é totalmente diferente. Eu vejo um monte de gente vendendo curso. Ah, cara, curso aqui, beleza, cara. O cara pode ficar lá 24 horas vendo curso. O problema não é o curso, o problema é aplicar o curso. É a prática. É a prática. O acompanhamento, então, que é o dia a dia. É diferente. Então, assim, cara, você pode dar ideias? Claro que ideias não valem nada, cara. Se você não plantar ela, semear, é pra ela crescer. A ideia, ela só é alguma coisa que veio na sua cabeça e ela só dá certo se você aplicar. Verdade. Então, todo vendedor ou todo consultor ou qualquer liderança tem que aplicar a técnica para dar certo. E quando ele fala da técnica aplicada para o outro, é mostrando o resultado que ele teve. Isso. Quando alguém tem dificuldade de falar alguma coisa com o outro, é porque ele não aplicou a técnica, ele não entende da técnica. Ele tem o medo de expor os defeitos da técnica que ele está vendendo. Exatamente, eu acho que é por aí. E aí você vê que a cabeça é tão pequena. Se você tem medo de apresentar o defeito daquela técnica que você não aplicou, exatamente, você às vezes está deixando também de receber informação que você pode aperfeiçoar o seu negócio. Perfeito. Cara, o que é network? Troca de informações. Exatamente, troca de conhecimento. Eu acho que a pessoa se falou, cara, o meu pai ele falou uma coisa comigo. Meu pai ele faleceu com 84 anos. Semi-analfabeto. Aposentou como engenheiro 3 na CEMIG. Cara, uma história linda, linda. E ele falava uma coisa comigo, se você quer ser, independente da função, da profissão que você queira ter, seja o melhor. E outra coisa que você nunca esqueça, o homem não é o que ele tem no bolso. Mas é o caráter que ele tem, é poder sair de entrar em qualquer lugar com a cabeça erguida sem prejudicar ninguém. Perfeito. Cara, isso eu falo com você, foi o que ele deixou para mim, que eu passo para meus filhos. E eu levo para a minha vida profissional. Hoje eu falo com a minha equipe, Bruno, por que você sente sua equipe... Eu falo isso muito com minhas pessoas, eu sinto a minha equipe muito fechada comigo, o meu comercial. Sim. Mas porque eu sou honesto com eles. Às vezes eu brinco com eles lá e falo assim, uma coisa que vocês nunca, eu não quero ouvir de vocês, o Bruno não é bonzinho, o Bruno é justo. Eu comento, eu falo que eu vejo alguns gestores errando aonde. Você tem que ter gestor que grita o tempo todo. O cara que só tá com a cara amarrada, fechada, cobrando, tal. Na hora que realmente ele precisar de cobrar da equipe dele, a equipe não vai mudar a rota, porque ela já está acostumada com aquele tipo de pessoa. Ele gritando, né? Cara, agora, se você é um cara que você mostra a estratégia, ajuda a pessoa a entregar o resultado,
Senta, dá o feedback na hora que tem que dar, de porta fechada, conversa um pouco mais sério. O dia que você falar com um tom de voz um pouco mais alto, eles vão assustar. Falar, cara, Perfeito. o negócio tá estranho, ele não é desse jeito. Sim. E é o básico, né? Eu falo que reconhecimento você faz em público, puxão de orelha às vezes você tem que dar. Você dá ali dentro da sua sala trancado e o puxão de orelha, muitas vezes eu falo com a minha equipe, se eu ainda estou cobrando alguém, é porque eu sei que tem potencial. Exatamente. Agora, se a pessoa não tiver... Só é cobrado quem tem potencial. Quem tem potencial. Eu dou um exemplo que acho que até comentei isso com você já. Eu era gerente já, tive um problema para resolver, eu peguei os e-mails, cara, que eu recebi daquele problema e levei para o diretor. Falei, cara, a gente está com esse problema. Ele perguntou para mim assim, o que você faz na empresa? Eu falei, eu sou gerente. Cara, achei que você era office boy. Porque você paga para resolver problema, não para me trazer informações. Boa. Cara, foi uma resposta forte? Foi, mas o cara me ensinou a ser gestor. Perfeito. O gestor ele tem que resolver o problema da equipe. O cara que não está vendendo bem. Por que não está vendendo bem? Senta aqui, vamos conversar. O que tem que melhorar? O que está faltando? Às vezes, cara, eu falo isso muito com a minha equipe de venda, cara. Eu falo que o gestor ele tem que ser sim, tem que estar presente, mas se a equipe confia nele, ele não precisa de tempo todo ficar perguntando o que está faltando. A própria equipe procura quando precisa de ajuda. Perfeito. Às vezes o cara está com uma dor de cabeça, eu tô com a dipirona no bolso. Mas se ele não falar que está com a dor de cabeça, eu tenho remédio, ele vai ficar sentindo dor e com o meu bolso aqui com a solução. Sim. Mas a culpa é só do vendedor? Não, a culpa às vezes é do gestor, cara. Ele não tem confiança suficiente da equipe para ele procurar, para o colaborador procurá-lo, para conversar a respeito daquele problema que ele está passando. Perfeito. Outra visão que eu queria passar aqui, que é o seguinte: todo consultor reclama muito sobre a questão de preço. A gente vê, cara, que o mercado tem essa prostituição aí, Enorme. que o valor sempre está abaixo do mercado, sempre está muito abaixo, e o consultor reclama muito de preço. Como quebrar a objeção do consultor que fala muito só sobre preço? Cara, aí eu falo que começa na forma que você apresenta o seu serviço. Perguntar. Falo que o vendedor ele tem que ter o hábito de perguntar. Sabe onde que você ganha? A pessoa apresentando para ele. Eu vou abrir para vocês como eu trabalho hoje com a minha equipe. O primeiro contato hoje é feito através de um CRM. Eu falo com as meninas. A primeira mensagem é disparada automática pelo CRM. Sim. Depois eu quero ligação se o cara não atender mensagem de voz. Não gosto de mensagem de texto. Sim. Texto é informal, né? Cara, é porque o cara já está vindo de um sistema. Para ele, talvez ele está continuando conversando com um robô. Perfeito. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar esse gelo. Pô, não, já estou conversando com um humano. Aqui agora eu vou conversar. Beleza? Vou lá, apresento através de perguntas. Seu veículo já tem proteção? Algum seguro? Não. Você tem um hábito de viajar com esse veículo? Tenho. Quantos quilômetros? Cara, perguntar. Conhecer Pegou a informação, a necessidade né? do cara, tem pessoas, quantas pessoas dirigem esse veículo, o veículo já está quitado. Aí você olha ali, automaticamente você vai saber qual é a real necessidade de ser associado. Cara, às vezes 200, 300 km de guincho para ele tá de boa. Mas ele precisa de roubo e furto, porque o carro dele ainda está financiado. Explica para ele como é que funciona, se o carro for roubado, sua dívida com o banco continua. Sim, que é muito importante, a maioria não consegue entender não conhece isso. Entender isso. Pô, o que é uma franquia para terceiro? Eu falo que, para mim, o terceiro é uma das partes mais importantes de uma proteção veicular. Sim. Porque se eu bater meu carro hoje, eu não tenho dinheiro, eu ponho na garagem ali, Mas o terceiro... deixa lá, o terceiro vai estar batendo no meu portão todo dia, querendo que resolva. Então, você explicou aquilo tudo, a gente vai chegar nessa parte do valor. Depois eu mando para ele, eu falo que o tempo que você tem aquelas informações, você entra aqui no Google rapidinho, puxa para cá para a pessoa, valor de um guincho final de semana, você já tem essas informações às vezes, capu, quanto vale o capu daquele carro, farol, tal, mostra para ele o valor do carro dele. Eu estou fazendo uma proteção do seu veículo é 100% protegido, o valor de X mil reais. Perfeito. O valor médio mensal da sua proteção é 3% do valor do seu carro para proteger 100%. Quando você mostra o valor maior, que é o valor protegido, Sim. e o valor médio mensal, ele começa a desconsiderar esse valor. Sim, ele tem que ver a percepção do que ele tem aqui em cima e do que ele está pagando aqui embaixo. Quanto que eu estou cobrando para poder proteger 100% do valor desse carro. Isso, para mim, é uma das estratégias que eu uso e tem dado muito certo para você mostrar que preço é despesa e valor é investimento. Ele está investindo na proteção dele, 3% do valor da FIP do carro dele para ter o veículo protegido 100%. Sim. Então, essa é a primeira percepção. E muitas vezes, cara, você vai ter que, infelizmente, agradecer aquele prestador de serviço, aquele vendedor. Sim. Porque às vezes você não vai conseguir entrar na mente daquela pessoa. Perfeito. E existe uma primícia também, que eu acho que é muito interessante eu reforçar aqui, que é o seguinte:
O cliente, cara, ele compra por 2 motivos. Ou por desejo ou por necessidade. E o produto de associação é um produto de necessidade, não é de desejo. Então eu vejo muitas vezes o vendedor, eu vejo muito vendedor falando, cara, você vai ter isso, você vai ter isso, você vai ter aquilo, e não foca na real necessidade que o cliente tem. Às vezes o cliente está pegando a proteção porque ele está com o carro financiado. Às vezes ele está pegando a proteção porque ele vai viajar, ele viaja muito com o veículo. Final de ano agora a gente sabe que aumenta muito as vezes. Exatamente. Então a maioria dos vendedores, eu lembro, como eu falei com você, o vendedor não faz pergunta justamente por isso. Ele não vê a real necessidade do cliente. Então se ele não vê a real necessidade do cliente, ele vai oferecer um produto não sabe o que ofertar. Que o associado não vai querer. Aí esse cara tá vendendo preço. Exatamente. Ele só quer saber a tabela. Olha lá, tô te vendendo, isso aqui é tanto. Um robô faz isso, né? Toma, você põe lá os dados e coloca lá. A gente consegue fazer isso hoje, e hoje boa parte é feita dessa forma. Sim. Eu falo que hoje tem vários CRM que a pessoa consegue fazer a vistoria, chegar no final, pagar o Tá boleto tudo certo. e acabou. Não precisa, né? Mas aí a gente tem a diferença do mercado. Sim. Mercado mineiro, vou falar do mercado que, assim, que eu tenho uma atuação um pouco mais forte. Mineiro e em Minas e no Paraná. As pessoas compram o vendedor. Claro. Ele não compra o produto. Sim. Tá? Eu falo que essa relação você cria como? Com perguntas, com diálogo. Diálogo Relacionamento. é conversa. Então, se você não criar esse laço antes de negociar, o cara não compra. Minas tem muito disso. Aí, lógica, Bruno, tem, cara, para toda regra há uma exceção. Você tem um camarada ali que, às vezes, você vai virar para ele e fala, não quero vender para você. Quantas vezes o vendedor vira para mim e fala, Bruno, estou com essa negociação aqui. Tem como fazer alguma coisa, não? Cara, mas você vai vender, vai fechar em outro lugar, agradece ele. Aí o vendedor fica, eu vejo que ele fica meio cabisbaixo, eu volto nele lá depois e falo aqui, se você ficar remoendo essa venda, você não vende hoje mais. Passa uns minutinhos, ele volta na minha mesa e fala, não, realmente, estava certo. Não, aquele cara tá mandando mensagem até agora aqui. E no final ele quer pagar o valor que ela começou no início. Perfeito. Isso é negociar. Sim. É você, da mesma forma que eu falei que o cliente não compra na mão do vendedor desesperado, tem muito cliente desesperado. Sim. E o cara quer arrancar de você. Tem um vídeo que eu gosto muito dele, tá até no meu Instagram, que os dois negociam e no final falam assim, os dois parecem ter já um vínculo, né? Tem essa amizade ali. Quanto que você pagaria? Ah, eu pagaria X. Quanto que você venderia? Eu venderia X. Pronto. Mas isso é negociação, cara. Sim, cara, existe essa querendo parte tirar da vantagem negociação. do outro. Isso faz parte, isso é venda. Isso é Não, é histórico. cara, isso é tão normal em qualquer lugar, principalmente o mineiro, o paranaense, né, que também é muito próximo. Ele vai querer tirar proveito. Todo cliente vai querer estar com o menor preço. Se você vender um produto a R$10, ele vai chorar. Isso. Ele vai falar, cara, tá caro. Esse tá caro, ele já é automático na cabeça do mineiro, gente. E olha que eu falo que é o melhor cenário para o vendedor. Se o cara fala com você, eu tenho aqui a mesma prestação de serviço, mesma quantidade de guincho, mesma quantidade de prateceiro, com um valor mais barato, o que você pode fazer para mim? Cara, você tem algum diferencial. Porque se realmente ele quisesse comprar lá, ele já tinha comprado, cara. Sim. Ou ele sentiu mais confiança na sua empresa ou na sua negociação. Ou em você como vendedor. Ele já chegou com um preço menor que o seu e tá tentando você negociar. Você concorda comigo que ele teria fechado lá? Sim, se ele já estaria satisfeito. Eu falo com o vendedor com o melhor cenário. Quando ele fala assim, ó, tá caro. Mas tá caro por quê? Porque eu achei num lugar com a mesma prestação de serviço, com a mesma cobertura e o mesmo valor. Então por que ele não fechou lá? É porque você tem algum diferencial. Agora você tem que saber trabalhar esse diferencial. Às vezes sua empresa passou mais confiança, você passou mais confiança para esse associado e ele está se sentindo mais confortável em negociar com você. Aí, lógico, o vendedor sempre tem uma margem de negociação. Isso é fato, a gente está falando de negociação. Sim. Então você trabalha aquelas últimas técnicas que você tem ali, ou aquela margem de negociação e finaliza aquela venda. E uma coisa que eu vejo muito no mercado de proteção veicular, tal da adesão. Perfeito. Cara, eu vejo muitas associações zerando a adesão. Esse é o maior problema. Maior problema. E para mim, tem que ter uma mentalidade muito diferente. Porque se o cara não paga adesão, ele vai aumentar o índice de inadimplência da sua associação, com certeza. Ele não vai pagar parcela. Não vai pagar parcela. Simples assim. A pessoa ela tem que investir na proteção do veículo dela. Ela tem que participar da negociação. A partir do momento que eu abro tudo, sim, abro mão disso, abro mão daquilo para você comprar comigo, cara, isso não é uma negociação, isso é um favor. Sim. Isso é do próprio ser humano, né, favor, cara? O vendedor ele faz venda. Em qualquer produto, cara, em qualquer situação, tudo que você recebe de graça, você não valoriza. Não dá valor, isso é fato. E eu vejo isso, infelizmente, eu vejo isso muito no mercado de proteção veicular.
E nessa caminhada, dentro desse mercado de proteção veicular, até eu conheci você em algum desses eventos que eu participei do ano passado até para cá, e eu ficava vendo ali, falei, cara, é um baita mercado. Sim. E a gente está entrando aí agora com a Clique Protege, não é uma associação de proteção veicular, mas está dentro do segmento, e eu acho que vai trazer um resultado para quem tem cabeça aberta. Cara. Sim, pra cara, muita gente fala que tá saturado. Cara, quer ganhar dinheiro. Vamos sentar todo mundo, cara. O mercado é muito grande. Cara, a gente fala aqui que 70% da frota brasileira não tem um tipo de proteção. Então, assim, muita gente chega pra mim e fala assim, Guzmão, o mercado tá saturado. Que isso, cara? Que saturado? Guzmão, você tá muito doido. O mercado tá aberto. É um oceano azul. Fazer um negócio, falar com você se a gente vai ter 70% de lucro no primeiro mês. Você não vai, cara? Você tá louco. Hoje, você faz, qualquer pessoa que conhece um pouquinho de contabilidade, se o negócio te der uma renda de 30%, já tá um ótimo negócio. Estou falando de um negócio de 70%. Mas por que não faz? Por falta disso, cara. Eu acho que às vezes uma capacitação também da equipe de venda. Boa. Você fala em capacitação, você acredita que hoje no mercado as pessoas não estão vendendo por falta de capacitação? Por falta de capacitação. Das lideranças? Principalmente. Eu falo que, cara, você tem que... Aquilo que eu falei desde o início, eu não concordo, vendedor vende de tudo. Eu não falo que venda é dom. Não, eu também acho que venda não é dom. Dom pra mim é espiritual. Dom espiritual, totalmente diferente. Totalmente diferente. Ah, o cara tem um dom pra venda, fala bem, qualquer pessoa fala bem, isso é treinamento, se você desenvolve, faz um curso de oratório, é bom, cara. Sim. Vai lá fazer um treinamento se especialize de venda, aí. vai aprender, você vai virar um baita profissional naquela área. Perfeito. Só que aonde está a maior dificuldade ainda da proteção veicular? A dificuldade de replicar o conhecimento. Também concordo contigo. Entendeu? Às vezes, se tivesse pô, cara, eu tenho esse negócio aqui, ó, essa ideia aqui deu certo, é boa, vamos exercer isso daqui, você vai dar uma ideia para o cara, vai melhorar o mercado para todo mundo. Hoje, os consultores de venda de proteção veicular, falta muita capacitação, porque a proteção não é simples de vender. Não. Proteção nada. não é, cara. E eu falo que, nenhum produto quando eu falo simples, mas, tipo assim, pra mim ele é um pouco mais complexo, cara. Sim, porque é um produto de necessidade, não é um produto de desejo. Cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu não tô vendendo pro cara isso. Não tô vendendo um sonho pro cara. Sim. Eu tô vendendo uma segurança de investimento alto que ele fez, cara. E vai ter um momento que o cara vai pensar, cara, eu vou gastar R$200 aqui com uma bebida, um bar, um restaurante, ou vou gastar R$200 com minha proteção? Na cabeça do cara, o desejo sempre vai ser maior do que a necessidade. Ele só vai dar atenção pro problema depois que acontecer. A maioria dos brasileiros funciona assim. Eles acham que nunca vão acontecer com eles. Então cabe o vendedor mostrar a real necessidade. Exatamente. Eu falo muito no meu comercial com uma palavra que é, para mim, excepcional, necessária para usar numa negociação de venda de proteção veicular, principalmente, é o imagine. Sim. Cara, põe essa palavra imagine, põe o cara vivendo aquela situação que você está falando agora. Por que tem que perguntar se o cara é casado, se tem filhos, se tem um hábito de viajar? Porque vai ter essa situação. Eu tenho um hábito de ir no sítiozinho aqui, 40, 50 km, não é só para me saber qual a quantidade de guincho que esse cara precisa. Mas é porque depois faz coisa, cara, você já imaginou, você, igual você falou, você é casado, tem 2 filhos e isso. Você imagina você na estrada, você e sua família, seu carro dá uma pane elétrica no meio do nada. Você tem que dar uma referência. Olha o risco que você está colocando sua família. Você já fez já precisou de guincho, que a maioria já precisou. Você já precisou de um guincho no final de semana, um domingo, à noite? Cara, o cara começa a lembrar das situações que já viveu. Aí começa a sentir a dor. Começa a sentir a dor. Eu brinco com o pessoal e falo assim, a gente vem de medo, cara. Sim, cara. A gente vem de medo, infelizmente é medo, cara. Eu apresento pra você, é só que eu quero... E o medo, ele existe e vai acontecer. Se não aconteceu contigo ainda, vai acontecer, cara. É assim que funciona. Eu falo assim, se eu pegar aqui e falar assim, Guzmão, você vai pegar o carro aqui agora, vai lá pra Brumadinho. Beleza. Aí se eu pegar, abrir o porta-malas e falar que eu tô tirando step. Acabou essa viagem. Sim. Você vai falar, o pneu vai furar. Aí entra o vendedor de proteção veicular. O cara não tá vendendo medo. O medo, ele tá apresentando uma situação que possa acontecer, mas que você quer resguardar, dar uma tranquilidade no momento desse que ele passar. Sim, cara. E nessa questão de treinamento, o que você acha que os gestores hoje precisam para melhorar esse treinamento para a equipe deles? Praticar. Tá na ponta. Sim. O gestor que não pratica... Tá na ponta. Pessoal, eu vi uma perguntinha que ficou rodando muito tempo na internet, falando assim, gerente vende. Gestor vende. Gestor liga na frente da equipe, toma não na frente da equipe, toma sim na frente da equipe.
Eu vejo muito isso, o gestor muito com medo, né, Cara. Da equipe olhar pra ele e ele tomar um não e perder a referência. Não, isso, irmão, cara? você tem referência pelo seu resultado. Não é pelo não, é pelo resultado Se que você você tiver tem. medo do não trabalhe com menos. Nem vai, nem começa. Vai. Eu falo que o não pra gente é igual graxa pra mecânico, cara. Sim. No final do dia, ele lava a mão lá e volta pra casa e tá fedendo a graxa. O não, você trabalha com ele, faz parte do seu dia a dia. Então o gestor ele tem onde pra mim falta isso. Tá no dia a dia, cara. Aquilo que eu falei com você, quando eu vim pro mercado que eu não conhecia, eu tive que me obriguei a estudar e conhecer melhor esse mercado. Sim. E a venda, É eu falei com obrigatório, você, né? a venda ela é um processo seletivo diário. E até para o gestor. Sim. O cara tem que buscar conhecimento todo dia. O que mudou no mercado? Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ler a respeito disso daqui. O que melhorou? Escutar a sua equipe de venda negociar. Hoje, a maioria das associações que tem equipe interna, Sim. tem a baia. Pega seu computador, põe lá perto da baia, cara. Fica escutando como é que ele está falando com o seu associado. Perfeito. Como é que está sendo feita essa negociação? Ah, você tem equipe externa, vai para a rua, pega isso aqui, vou acompanhar esse vendedor aqui hoje. Vou ver o que está acontecendo. Você entendeu? E ali você está melhorando também o seu conhecimento para você poder aplicar. Perfeito, cara. Porque se você começa a comprar curso, eu brinco muito com o pessoal que fala assim, cara, meu treinamento de venda, eu falo isso muito com meus vendedores, esse treinamento de venda que eu estou apresentando para vocês aqui, ó, se você quiser, tem na internet, no Google. Sim. A diferença sou eu que estou aplicando esse treinamento, porque eu estou com vocês todo dia. Eu sei qual que é a diferença sua, a sua dificuldade, a diferença minha para os outros que estão vendendo lá, porque eu estou no dia a dia com você, eu sei qual que é o produto que você trabalha, qual que é a sua dificuldade. Essa é a grande diferença. Você está entendendo? Por que o gestor tem que estar lá no dia a dia? Sim, e eu acredito que o gestor, ele tem que ensinar e é obrigatório o gestor ensinar. O gestor precisa ensinar. Por que o gestor precisa ensinar? Eu vou falar para você, gestor. Por que você precisa ensinar? Porque te obriga a aprender mais. Porque se você não ensinar, você estagna, você para. Então o gestor ele precisa estar sempre ensinando, sempre mostrando técnicas novas, porque te obriga a melhorar, te obriga a estudar mais, te obriga a trazer mais recursos para que você ensine. Um gestor que não ensina é um gestor fadado ao fracasso. Isso é ponto. O pessoal fala assim, ó, Bruno, qual que foi sua maior dificuldade? Eu demorei, na minha primeira promoção, para supervisor de vendas. Eu lembro que eu chegava, sentava na cozinha assim, falava com minha esposa assim, eu não vou agora. Aí você pergunta, qual que era o medo? Porque quando você é vendedor, você depende só de você, cara. Sim. Pra você fazer o resultado. Ah, eu preciso bater X meta, cara. É você, cara. Você vai buscar. Quando você vira supervisor, você começa a depender de uma equipe para entregar aquele resultado. Perfeito. Nossa. Aí, pô, a responsabilidade é grande. Aí muda, né? Você vai ter que fazer esses caras fazer por você. E como que esses caras vão fazer por você? Você vai ter que capacitar esse cara, correr, visitar, pegar na mão, chegar ali. Ligar todo dia, conversar. Cara, bater, cadê tal, você? O que tá faltando? Como é que tá hoje aí? Por que não vendeu até agora tal? Isso é desculpa, é um tesão, cara. Pra mim é uma delícia. Porque é energia, cara. Puxada de venda. Puxada de venda é bom demais, cara. Você sai dali doido pra bater cabeça na parede. Sim, pra cara, vender, não existe nada mais gratificante, só de falar aqui, né, cara? não é dar uma energia, é uma coisa assim absurda. Não existe nada mais gratificante que você fechar uma venda, que você trazer o dinheiro e falar, cara, consegui fazer. Bom, cara. Porque você conseguiu desenvolver algo que a maioria não consegue. Cara, quer arrebentar de vender? Vou dar um... Eu acho que muitos fazem. Campanha de venda tem que ter todo mês. E a campanha de venda é semanal e mensal. Ah, Bruno, eu quero melhorar meu número de vendas. Faz campanha semanal. Ó, bateu X placa na semana, vai ganhar tanto. Vendedor gosta de dinheiro. Perfeito. Vendedor gosta de dinheiro. Quer ver vendedor? Quer fazer o vendedor bom? Põe dinheiro no bolso do cara. Quer achar vendedor? Procura um cara que Bruno, gosta de dinheiro. Você está falando como gerente comercial de um negócio, você não é dono do negócio. Cara, quanto mais o vendedor vende, mais o dono ganha dinheiro. Então põe dinheiro no bolso do cara. O vendedor ele tem que ganhar dinheiro. Sim. Não tem como. Eu vejo, às vezes você quer machucar. Eu fico vendo o cara, às vezes, quer motivar a equipe, dando porrada. Isso não motiva ninguém, não, cara. Faz campanha de venda. Põe lá, cada 2 vendas, pendura um balãozinho no teto, estoura um balão aqui que está lá dentro de dinheiro, é seu. Sim. E isso move a equipe, isso une a equipe. E Perfeito. comemora, cara. Eu falo com você assim, ó, você tá fazer uma campanha, o cara ganhou a campanha, vai lá na frente, comemora com o cara. Ele ganhou, cara. Sim. Você tem que estar lá vibrando com ele. Pra você é fácil, mas pro cara foi uma eternidade conseguir ali. Às vezes... um passada de faixa, né, cara? Você fala, nossa, cara, pra ele foi muito difícil. E ele vê o gestor dele do lado, tipo assim, eu tô vibrando, velho, com o seu resultado. Eu falo que venda é muita energia, né, cara? Energia, cara. Energia se passa. Às vezes eu falo, sabe, qual que é a responsabilidade, o que pesa para um gestor? Eu dou o exemplo do treinador de futebol, cara.
Treinador de futebol, se o time tiver mal, quem que é demitido? É o É o treinador. treinador. É mais fácil você trocar o treinador do que um time inteiro. E se o time é bem, por causa do treinador, é o time. O treinador Aí você vê o time, não os é o jogadores falando do protagonista. treinador. Aí quando você vê que o negócio tá bom, aí você é um bom gestor, é quando você vê seu time falando bem de você ou fazendo por você sem você pedir. Perfeito. Você fala, pô, a equipe tá comprando a briga, mas não é, cara. É porque ele confia em você. Da mesma forma que você conseguiu construir essa confiança, você bem pode derrubar por causa de um ato, cara. Sim. Então, você fala assim, Bruno, qual o princípio para gestor? Saber ouvir, saber falar e ser justo. Cara, segue Ponto. esse caminho aí, o negócio vira. Boa, e eu queria até te perguntar sobre o vendedor bonzinho. Tem um vendedor, cara, que ama o cliente. Queria que você falasse um pouquinho, cara, porque pra mim vendedor bonzinho não vende. Me fala um pouquinho sobre o vendedor que é bom demais, que ele é carinhoso demais com o cliente. Eu vou mais longe. Eu falo que as melhores equipes de venda que eu tive foram as equipes mais problemáticas. Sim, é que o caos acontece, Cara, o né? caos. Você olhava assim... Pau tá quebrando toda hora. Toda hora você tá vendo lá, mas por quê? A equipe tava brigando pelo mesmo resultado. Sim, O vendedor bonzinho, cara, ele não vende, ele prepara a venda para alguém vender para ele. perfeito, cara. E no Você final, tá quem ganha dinheiro é outra pessoa. Sim, Pô, você é gestor comercial, você sabe de que eu estou falando, você é do comercial. Eu falo às vezes assim, a pessoa fala assim, Bruno, fulano vendeu no meu cliente. Lógico que eu faço análise, olha, eu vou lá dar uma olhadinha, falo, mas quando foi a última vez que você conversou com esse cliente? Ah, conversei com ele tem 2 semanas. Cara, a venda é dele. Então é o bonzinho. É o Sim. cara que vai lá, não cobra, cara. Não, é que acredita em tudo, É, né? não vou fazer agora não, porque tô com isso. Cara, a sua estratégia tá ruim. Seja agressivo, de forma educada. Sim, Pô, você sabe qual que é a técnica, qual que é a apresentação, abordagem, apresentação, neutralizar a objeção, técnica de fechamento. Segue ali. Você está seguindo esse passo? O bonzinho, muitas vezes, ele para aqui na abordagem, cara. sim. Eu falo que o vendedor bonzinho é a ovelha. Cara, o vendedor é o predador, gente. Ele é o predador. É o que tem que ir atrás, é o que tem que correr e falar, fechar a venda, é o que tem que convencer o cliente, a presa, entrar. É o que tem que pegar a presa e puxar. E eu vejo muito o vendedor com muita dó, sabe? Dó do associado, dó dele mesmo. Cara, vou dar uma dica aqui que eu até falei com o Bruno aqui, a gente tava conversando aqui. Ótimo. Vou falar um negócio pra você que é vendedor. Para de ter dó de você, cara. Para com esse negócio de pôr. A palavra que mais prejudica o vendedor é o pô. Pô, velho, aquilo aconteceu. Pô, cara, mas é isso que tá fazendo. Pô, mas eu fiz um monte de coisa e não deu certo. Quando você tirar o pô da sua vida, você vai começar a vender mais. Porque toda vez que você fala pô pra você, você tá doendo em você mesmo, Você cara. mesmo. Então para com esse negócio de pô. Começa a achar resultado. Cara, se deu errado aqui, vai atrás de alguém que sabe mais do que você. Mas não vai atrás de alguém que você gosta, não. Vai atrás de alguém que tenha mais resultado que você, pra você atingir uma informação mais alta do que todo mundo conseguiu. Então, cara, falta muito isso. Eu vejo muito vendedor com esse... Ah, cara, tadinho, difícil demais. Eu vejo vendedor falando do preço, antes de passar, quando ele passa para o cliente, ele fala do preço dele antes do cliente responder em cima do que ele tem no bolso. Sim, cara, ele Cara, vende tipo pelo assim, bolso, né? Às vezes vai lá faz uma cotação de um carro acima de 160 mil. Ô, Bruno, ficou R$700 por mês, dando um exemplo aqui, tá, gente? Ficou R$700. Cara, o cara tem um carro de 160 mil. Não faz nem sentido você tá R$700 falando para isso. ele, você não tem... Eu brinco com ele. Sim. Você te deu acesso à conta? Qual que é o saldo dele hoje? Não, eu tô falando, não. Você tá falando pra você, cara. Sim. Você tá entendendo como é que é? Tá olhando pro é seu o vendedor bolso. bonzinho, cara. Sim. É o cara que tá preocupado demais. Não, cara, você não tá fazendo nada de errado. Você tá vendendo certo. O que você tá fazendo é certo. Deixa o cara decidir. Entendeu? E eu vejo isso muito. Eu falo a necessidade, igual a gente falando de gestão de equipe. A equipe tem que estar junta por quê? Eu falo que tem aquela diferença, às vezes tem que estar todo mundo olhando pelo mesmo objetivo. Todo mundo fixado, Sim. focado, com disciplina para ter o mesmo objetivo. Quando estou falando de equipe, estou falando de venda, tá? Sim. Pessoal, cada um tem o seu. Claro. Estou falando da equipe ali. Sim, a equipe. Por quê? Porque você tem uma diferença entre aquele leão que viu a presa passando correndo e daquele que estava de costa na hora e não viu. Sim. O que viu, ele vai correr tanto que precisar para comer aquela presa. O que não viu, O que não viu vai atrás do barulho, vai chegar numa hora que vai falar, não, isso aqui não dá não, talvez nem tenha, ele está correndo ali atrás de nada. Você está entendendo? Então por que você tem que ter equipe perto ali? Você tem que ter, porque aí o bonzinho, ele começa também a se tornar um caçador. Sim. Um hunter, né? Você é fruto do meio que você vive. Você começa a olhar, você fala, pô, todo mundo aqui tá com faca no dente, por que eu não tô? O erro tá em mim.
Ou você fica e adapta, ou você Ou sai. você sai. E aí vira Bruno, presa como também. é que você muda isso? Às vezes da forma que você montou seu ponto de atendimento. Às vezes você tem que ir lá mudar realmente ali o físico. Ó, fulano, você vai sentar ali agora, eu quero você sentado perto do ciclano. Sim. É E isso ali mesmo. você vai fazendo. Aí o gestor tem que estar lá. Aí você entende que eu falo que o gestor tem que estar no campo? O tempo todo. Tem que estar acompanhando as ligações, vendo o que está acontecendo nessa situação. E tem uma situação que eu vejo assim na área de venda que eu falo que é o lado bom de trabalhar com venda. É você, às vezes, quando você faz uma entrevista, que você vira para a pessoa, e aí onde alguns líderes também erram, tá? Cara, apresente, não vende sonho para o cara, vende realidade. Ponto. Ó, a minha situação, sua situação o salário é esse, comissionamento é esse, você tem uma possibilidade de ganho desse. Porque a gente sabe que existe o funil de venda, cara. Sim. Os 2 primeiros meses é maçante, principalmente É na doído. proteção veicular. Eu falo com a pessoa que ela vai começar a vender no terceiro mês. Fala, que isso, Bruno? Terceiro mês? Porque quase um mês é treinamento, cara. Sim. Porque eu acho que muito errado, que aí no assunto que você puxou atrás, falta de capacitação, tem pessoa que faz entrevista com o vendedor que hoje, amanhã o cara vem, Já. ele pega o cara, solta lá na baia e vai vender. É isso aí. Ou vai na rua, vai vender. Não, cara. Você está investindo na sua empresa, investindo no seu colaborador. Põe o cara para treinar. Explica o cara como é que funciona o regimento da empresa, explica como é que funciona a prestação de serviço. Agora, aprendeu? Aprendi. Qual que é a mentalidade da empresa? Sim. Qual que é a ideia da cultura, empresa né? do mercado? Qual que é a cultura dessa empresa? Depois aprendeu isso? Agora vamos falar de técnicas de vendas? Vamos. Por isso que eu dou esse prazo. Porque depois a chance dela converter uma venda num período mais curto é melhor. É menor. Agora, Sim. você já põe essa pessoa lá, vai ficar 2 meses sem treinamento, sem vender e vai embora. Show de Aí bola. a culpa é de quem? Para mim, é do gestor. Perfeito, Bruno. Queria que você falasse um pouquinho, a gente já está aí num tempo, sobre como funciona a Clique Protege. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto. Cara, eu falo assim que é um projeto que nasceu agora, sabe aquele que pai babão? Sim. Sou eu nesse projeto. Porque desde o ano passado eu venho participando de vários encontros, vários network, vários treinamentos de proteção veicular. O que eu mais ouvi? Captação de lead. O pessoal bate, como é que hoje é feita a captação de lead? Alguns fazem através de panfletagem, outros fazem através de tráfego pago, tanto redes sociais, Google Ads e tal. Sim. Trabalhando em cima disso. Depois tinha uma outra dificuldade. Treinamento e capacitação de vendedores, para poder converter essas vendas. Pô, vamos investir nisso, investir. Vinha uma outra trava, aceitação de veículo, valor de FIP, cidade de circulação e aquilo tudo, que dificultava as vendas. A ideia da Clique Protege é que você não perca a venda. A Clique Protege ela é um sistema de cotações, um aplicativo de cotações. Show. Lá dentro nós estamos com empresas de nossa confiança, pessoas que nós conhecemos pessoalmente, conversamos, trouxemos para dentro desse aplicativo e nós temos a nossa forma de captação de lead. Hoje a nossa captação de lead é a nível nacional. E são leads quente para morno. Sim. Tá? Não é aquele lead que ainda tem que ser trabalhado 100%. Não, é um lead muito bom. Só que a gente está Então, a gente já vem com interesse. com interesse de comprar. A divulgação, que é a forma de captar esse lead, a pessoa tem ciência que ela está contratando uma proteção veicular, ela tem ciência que a proteção não é um seguro. É tudo muito bem explicado e a pessoa já vem com essa consciência. E ali a pessoa entra, ela vai ter opção. Vai entrar ali, vão estar as melhores, do nosso ponto de vista, de confiança nossa, da Clique Sim. Protege, e ela vai clicar e escolher qual ela quer fechar. Show de bola. E a intenção nossa é essa, é colocar dinheiro no bolso de todo mundo e, lógico, também ganhar dinheiro. Fala que ninguém faz Sim, nada por caridade. Né? Sim. A intenção de todo mundo está nesse Tudo mercado, é a gente está interesse, falando você tá doido? no mercado é isso daí, no mercado corporativo é dinheiro. Mas é uma solução assim que eu acho que vai agregar muito para esse mercado se todo mundo entender. Perfeito, cara. Pra gente encerrar, então, queria que você falasse aqui, agora olhando pra tela, o seu merchan, falasse o seu telefone, o seu contato e do seu produto que você tá vendendo para as pessoas que estão nos assistindo aí. Ótimo. Pessoal, a Clique Protege é uma ideia de mudar esse mercado de proteção veicular. Eu falo que a ideia nossa é essa, realmente, que você tenha uma maior assertividade dos seus leads, que você venha melhorar a sua força de venda. Aquele lead que você, às vezes, não tem a condição de atendê-lo, né, ou por valor de FIP, qualquer seja a situação, você tem a opção de ir lá na Clique Protege e não perder esse lead e fechar ele lá dentro da Clique Protege. Depois pesquisem, vai lá, busca no Instagram Clique Protege, tá? Tem a nossa página. O meu contato está lá, tem um link onde você tem o acesso a poder marcar uma reunião, conversar a respeito desse novo sistema. E é um sistema que venha conhecer, venha bater um papo, vem conversar comigo, com o Wallace, também que é o diretor comercial,
que vocês vão entender que é o que realmente vai melhorar ali a arrecadação da sua associação. Show de bola, deixa seu telefone aí. Quem quiser entrar em contato, é meu WhatsApp, o DDD é 41 99543 0044. Chama lá, vamos bater um papo. É igual eu falo com o Guzmão aqui. Eu sou uma pessoa que eu tô no negócio para compartilhar conhecimento. Falo que é o mais importante, é você ter ali ideias e compartilhar ideias com todo mundo. Show de bola. Bruno, brigadaço por ter vindo aqui, cara. Quero que você venha mais vezes. A gente vai falar muito do comercial. Você é um cara ímpar no comercial. A gente não falou ainda tudo, era mais pro pessoal te conhecer, entender como que funciona. Mas eu quero que você venha aqui mais vezes. Cara, muito eu que obrigado. agradeço. Muito obrigado mesmo, é um prazer. Eu continuo ali, igual eu falo que você chama ali no direct. Ó, precisando de conversar, vamos bater um papo. E não é porque eu tô aqui na sua frente. Pouco tempo que eu te conheci agregou muito para minha vida profissional. Espero que esse contato, nosso relacionamento venha estender por anos e anos. Show de bola, cara. Obrigado demais. E a gente vai ficando por aqui. Então não deixe de colocar aqui quem que você quer que a gente traga novamente. Segue o canal e compartilhe com quem você acha que deve ouvir esse conteúdo. Tamo junto, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Valeu!